Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês os lidos de abril. Mês de abril foi um mês assim bem cheio para mim. Eu li bastante coisa, mas eu não concluí muita coisa. Inclusive, eu ainda tô lendo uma história aí que eu comecei em abril, mas eu ainda não terminei. Mas assim, eu botar na balança de leituras, eu li em torno de 4 livros. Então, tipo assim, eu li muita coisa. 4 livros em um mês, isso é muito. Eu estou muito feliz, porque teve um mês que eu li um livro só. E assim, teve um mês que eu nem li livro. Eu vou começar falando sobre os mangás. Toda a vida eu esqueço de colocar os mangás, porque assim, como eu já faço atualização nos mangá vlogs, eu meio que esqueço de atualizar aqui nas leituras total do mês, né? Agora em abril eu li o volume 5 e o volume 6 de Friere, né? Que foi a nossa leitura do projetinho, lendo HQs e mangás lá do grupinho. Eu gostei bastante das histórias, nossa, foi muito emocionante. Eu não sei se a gente leu o volume 4 também, provavelmente não. Então, o que eu anotei foi o 5 e o 6. Eu não sei se a gente leu o 4, acho que a gente leu o 4 em... Esqueci agora o mês. Em março? Em março. Eu não sei, gente. Enfim, a gente leu o volume 5 e 6 e foi uma... Nossa, eu tô tão assim emocionada com essa história. E todo final de mangá eu tô chorando, porque sempre acontece uma coisinha ali do personagem que dá aquele ânimo, sabe? Que dá vontade de chorar. Mas eu tô gostando bastante das nossas leituras. E esse mês eu tô ansiosa para ler os próximos volumes. Então, de mangás, assim, eu li Friere. Eu comecei também alguns mangás, só que eu não concluí nenhum. No caso, mangás em e-book. Então, assim, esse não vou comentar porque não foram concluídos, tá? Agora vamos para os livros. Os livros, eu vou começar com os livros que eu fiz o desafio. Quem assistiu aí no Veda, eu fiz o desafio lendo 3 livros em 3 dias e eu não consegui concluir só um. E eu vou começar por ele. Temos aqui O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Assim, eu gostei da história quando foi chegando no final, que deu aquela explicação todinha ali que estava acontecendo, tá? Eu não sei se foi porque eu li em um desafio literário, então talvez se eu tivesse lido ele primeiro, eu teria gostado mais do livro. Só que assim, quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei muito perdida, porque começava falando uma coisa, depois começava, era como se fosse um relato falando sobre o médico, né? E o outro carinha lá que aparecia. E, assim, eu não vou dizer que foi uma leitura maravilhosa, eu acho que eu dei duas estrelas por aí, mais ou menos. Eu gostei mais do final do livro, porque quando eu tava lendo, apesar de ser bem curtinho, ele é bem curtinho, né? Eu tava ficando muito perdida nas explicações, dando aquele ar de mistério e tudo mais, e eu ficava, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Mas quando chegou no final, que teve uma carta lá que foi explicado tudo no início e ao fim, eu fiquei, agora isso aqui tá bom, agora tá maravilhoso. E assim, eu gostei muito da leitura. Eu pretendo reler em um futuro próximo, acho que próximo ano, final do ano, não sei. Só pra mim ter essa base, tipo, nossa, será que eu realmente não gostei do livro ou é porque eu não entendi? Deve ter sido pelo desafio literário mesmo, deve ter feito. E apesar que é um clássico, né? Então é bem mais assim complexo umas coisas que a gente não vê num livro mais atual. Então, eu gostei sim da história, achei interessante, só que teve essa parte aí que eu fiquei meio que perdida no meio da história e eu só fui entender mesmo o que aconteceu quando deu aquela explicação bem detalhada no fim. Mas eu gostei muito da experiência de ler O Médico Monstro e pretendo reler futuramente. O outro foi A Inexplicável Livraria da Cerejeira. E eu adorei ler, eu adorei, fiquei com o coração quentinho, gostei dos personagens, se eu não me engano eu tinha falado que tinha gostado das 2 primeiras histórias, né? E aqui a gente vai conhecer a história de 4 pessoas, digamos 5 porque tem umas que contam a história de 2 gêmeas, né? E aqui quando as pessoas estão passando por algum problema assim muito difícil, se elas estiverem lendo um livro favorito delas da vida, se ela estiver lendo esse livro na época de Cerejeira,
em pleno, quando eu tiver com sol, alguma coisa do tipo, ao mesmo tempo da moça que fica na dona da livraria, elas são transportadas lá para essa livraria e lá elas têm uma conversa, não é nem meio uma conversa, elas meio que vê as respostas daquilo que ela estava procurando, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a gente procura a resposta para uma coisa e tipo assim, nossa, o que é que faltou para mim fazer aquilo, o que eu não vi? Eu poderia ter feito diferente se eu soubesse que aquilo estava daquele jeito, né? Então, basicamente, aqui você recebe aquela resposta, tipo, você é transportada para aquela livraria, e lá na livraria, a Sakura, que é a dona da... É Sakura, não, o nome dela que é a dona da livraria, junto com seu gatinho, o Kobato, eles meio que ajudam você a chegar naquela resposta, mostrando aquilo que você estava se perguntando sobre. Então, assim, eu gostei bastante das histórias, principalmente da primeira história e a história, acho que foi a segunda história, que é do maquinista de trem, que eu adorei muito. Eu até dei uma choradinha, porque eu achei bem assim, emocionante. Mas enfim, gente, eu gostei bastante. Se eu não me engano, eu dei umas 4 estrelas para essa história, 4 ou 5, 4 ou 3 estrelas e meio, mais ou menos. E foi assim, sabe, ler esses romancezinhos de cura que tá sendo bem mais famoso agora, me dá um quentinho no coração. Então, tá aqui, a Inexplicável Livraria da Cerejeira. E eu também li Your Name. Aqui é a novela do filme, né? Eu já li o mangá, já assisti o filme, inclusive eu sempre tô assistindo esse filme. E basicamente eu já sabia tudo que estava acontecendo aqui, porque a novela é basicamente a mesma coisa do mangá, né? Eu pensei que ia ter uma diferença aqui por conta... Eu não sei onde eu vi. Uma pessoa tinha falado que na novela a gente vê mais a visão do Taki e no mangá a gente vê mais a visão da Mitsuha. E aqui eu não vi essa diferença. É como se fosse o roteiro do filme. Realmente é como se fosse o roteiro do filme e o roteiro do mangá. A única diferença daqui pro mangá é porque no mangá a gente tem as ilustrações, né? E aqui a gente tem mais detalhado, então fica mais difícil de imaginar algumas coisas. E eu acho que é só isso de diferença. E assim, eu amei ler Your Name, é uma história maravilhosa, uma história incrível, uma história emocionante. E eu recomendo muito, muito você assistir o anime, ler o mangá ou ler a novela, que vai dar no mesmo, é tudo maravilhoso. Então foi uma experiência muito ótima. Ler um livro da minha história favorita, que é Your Name, e eu com certeza dei 5 estrelas para essa história. E por último, finalmente eu concluí O Casamento do Vitor Bonini, que era uma história que eu tava lendo desde o começo do ano, né? Mas finalmente veio aí, e nossa, foi babado. Eu não esperava esse plot que deu aqui, né, no livro, no final do livro. Eu tava esperando tudo, menos esse plot. E eu falei isso no vlog, que, nossa, foi um acontecimento. Então, assim, no início do livro, a gente é apresentado ao assassinato, né, que acontece lá no casamento. Depois a gente tem flashback dos personagens, da noiva, dos convidados, o investigador ali que tá investigando. E a gente fica curiosa para saber o que tá acontecendo. A gente fica querendo montar os pontos. Então, tipo, todo mundo é suspeito, todo mundo é culpado de alguma coisa, todo mundo tem, assim, um cartãozinho ali. Então, isso me instigava mais a querer saber. Teve realmente, assim, umas partes muito chatas, que aparecia um cara aqui muito insuportável, que eu não gostava quando estava sendo narrado ele, porque ele ficava falando, eu ficava, ai, fala, chato, porque eu não aguentava mais ver esse homem falando. Mas, assim, depois eu parava, depois eu voltava, e quando eu voltava, acontecia várias coisas ali, um bolói de gato, que eu ficava, meu Deus, é isso. É isso. E eu gostei muito da história. Porque quando eu vi o plot twist, eu só fiquei assim, de boca aberta. Nossa, no vlog de leitura deste livro, eu tinha acabado de ler, eu disse lá que estava chocada. Eu fiquei assim, ó, 1 minuto desse jeito, assim, só tentando processar o que tinha acontecido aqui. Só tentando processar, porque eu desconfiei de Deus e o mundo. Mas a pessoa
que era o assassino, tava na nossa cara desde o início. E quando eu li quem era, eu só lembrei do que uma personagem falou aqui, que tipo, vocês estão vendo isso de trás pra frente, entendeu? E eu fiquei, como assim, gente? Como assim? Então, assim, foi um livro muito bom. Eu simplesmente adorei. Adorei a experiência. E foi o meu primeiro livro do autor, né? Que é o Vitor Bonini, que ele é um autor nacional. Ele é um escritor brasileiro. E tem outros livros aqui também dele, né? Tem aqui Colega de Quarto. E eu nunca li nada dele. Esse livro aqui, eu comprei ele em até uma promoção em uma feirinha que tava no shopping. Então, tipo assim, eu vi, achei bem interessante aqui a capa, a sinopse e tudo mais. Eu falei, eu vou levar e tudo. E, gente, é isso. E foi uma experiência muito boa. E eu recomendo muito O Casamento do Vitor Bonini. Porque, nossa senhora, meu Deus. Então, gente, esse aqui foram os livros do mês, junto com os mangás. Apesar de eu não ter lido tanta coisa, eu li muita coisa, né, durante esse mês. Minha rotina tá muito assim, corrida e eu tô tentando me ajustar. E mesmo assim, tentando me ajustar, eu ainda consegui ler 4 livros. Então, isso aqui, ó, tá maravilhoso, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, se inscreva no canal para não perder notificação de quando sair vídeo novo por aqui. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.